Gosta de filme de terror? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar alguns filmes obrigatórios para você que quer conhecer o gênero mais a fundo. Eu sou o Caio de Aquino e você está no Sessão Comentada, o canal onde eu comento toda semana sobre filmes e séries. Então se você gosta de cinema, se você gosta desse assunto, se inscreve aí no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo que tem toda semana. Para os amigos que já acompanham aqui o canal, sabem que eu gosto muito do gênero de terror, é o meu gênero de filmes preferidos, e eu já percebi que é o de vocês também, o de muitos de vocês, né? Então eu tô procurando explorar mais esse assunto com vocês. Então eu tive a ideia de trazer listas aqui pro canal com alguns dos filmes mais clássicos do gênero, mais importantes, para você que quer conhecer o gênero mais a fundo. Ele vai ser tipo um guia onde eu vou seguir por ordem cronológica de lançamento dos filmes. E se vocês curtirem, eu posso trazer mais partes dessa lista de terror e também de outros gêneros, né? Se vocês quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários sugestões também. Então comenta aí embaixo se você gosta da ideia para eu ter um feedback de vocês e também deixa um gostei aí no vídeo. Vou começar trazendo aqui 5 clássicos que foram muito importantes para a formação do gênero de terror como a gente conhece hoje. Então, sem enrolação, vamos logo lá para o primeiro filme da lista, que é um filme de mais de 100 anos atrás e é um dos maiores clássicos da história do cinema, que é O Gabinete do Dr. Caligari. É um filme alemão de 1920, dirigido por Robert Wiene. Na história, a gente acompanha o Dr. Caligari, um hipnotizador misterioso que usa um sonâmbulo, o Cesare, para cometer assassinatos. A polícia da cidade começa a suspeitar que o Dr. Caligari seja o responsável pela série de crimes e decidem entrar no gabinete dele para descobrirem a verdade. Uma coisa importante antes para eu falar desse filme e também dos outros aqui dessa lista é que ele e muitos dos outros filmes que eu vou falar é um filme em preto e branco e mudo. Eu sei que algumas pessoas podem ter resistência com filmes mais antigos, assim, o que é normal, porque hoje a gente já está acostumado com essa linguagem atual dos filmes. Mas assim, se eu tenho uma dica para dar para quem quer estudar mais cinema, quiser se aprofundar mais nesse assunto, é que você tem que ver filmes em preto e branco. Pelo simples fato de que foram nesses filmes que surgiram muitas das coisas que formaram a linguagem cinematográfica da forma como a gente conhece hoje. Então, se você não assistir esses clássicos, você nunca vai entender de onde surgiram certas coisas no cinema. Inclusive, se você tem resistência com esse tipo de filme, esses aqui são ótimos filmes para você dar uma chance, porque eles são filmes curtinhos, com histórias fáceis e bem divertidos. O Gabinete do Dr. Caligari e também alguns dos próximos filmes que eu vou falar aqui é talvez a maior referência do movimento cinematográfico chamado de expressionismo alemão, que é um dos movimentos cinematográficos mais interessantes aí da história do cinema e que eu quero fazer um vídeo aqui no canal ainda para falar só dele. Mas falando rapidamente, ele foi um movimento que aconteceu na Alemanha logo após a Primeira Guerra Mundial, que por conta da Alemanha ter entrado em guerra com os Estados Unidos, fez com que o mercado cinematográfico da Alemanha se fechasse, o que incentivou com que eles produzissem mais obras marcantes e chamativas naquela época para suprir uma demanda que não viria mais dos Estados Unidos. E O Gabinete do Dr. Caligari é um filme que representa muito bem esse movimento, também porque ele criou uma estética que começou a dar os primeiros sinais de que o cinema era uma linguagem muito promissora para contar histórias sombrias e sobrenaturais, sendo considerado por muita gente aí como o primeiro longa-metragem de terror do cinema. Então o visual do filme, com jogos de luzes com contraste forte, cenários distorcidos e muitas vezes ambientes de ruínas, criavam toda essa atmosfera sombria e sobrenatural do filme, ao mesmo tempo em que retratava o sentimento daquela Alemanha destruída após a Primeira Guerra Mundial. Fora que outro ponto importante desse filme é que a história dele tem uma reviravolta, ou o que hoje a gente conhece aí como plot twist, que é muito marcante. Quem já assistiu Ilha do Medo, que é aquele suspense do Martin Scorsese com o Leonardo DiCaprio, vai ver que a história dele tem muita influência do Gabinete do Dr. Caligari. E que ele influenciou também muitos outros trabalhos, como por exemplo os do diretor Tim Burton, com o Edward Mãos de Tesoura e também O Estranho Mundo de Jack. Para quem quiser assistir O Gabinete do Dr. Caligari e também alguns dos outros filmes que eu vou falar nessa lista,
pode assistir lá na plataforma do Belas Artes à la carte, que está patrocinando esse vídeo. É uma plataforma de streaming que tem um catálogo muito bom de filmes do mundo todo, principalmente de clássicos cults também, e inclusive dos filmes do expressionismo alemão. Eles têm uma categoria lá só de expressionismo alemão. E o mais legal é que esses filmes estão lá numa qualidade muito boa. Muitos deles estão até restaurados em alta definição e por um preço que é bem acessível. E além disso, eles deram um cupom de desconto exclusivo para quem acompanha aqui o canal e quiser experimentar a plataforma, vai ter 50% de desconto no primeiro mês de assinatura no plano mensal, usando o cupom que eu vou deixar aí na descrição e também no comentário fixado, junto com o link do Belas Artes à la carte. Então vai logo lá aproveitar esse desconto, porque ele é por tempo limitado e você ainda, de quebra, ajuda aqui o canal também. Vamos então para o nosso segundo filme aqui da lista. Esse que foi um filme proibido por muito tempo, por um motivo que vocês já vão saber, que é o Nosferatu, que é um filme alemão de 1922, dirigido pelo mestre Friedrich Wilhelm Murnau. Na história, a gente acompanha um agente imobiliário que viaja para vender um castelo para o Conde Orlok, um vampiro que, buscando poder, decide se mudar para uma cidade na Alemanha, onde começa a espalhar o terror. E a única pessoa que pode impedi-lo é justamente a esposa desse agente imobiliário, da qual o vampiro se apaixona. O roteiro desse filme é uma adaptação não autorizada do livro do Drácula, do Bram Stoker, com algumas alterações, porque os herdeiros dos direitos do livro não autorizaram que ele fosse adaptado para o cinema, o que depois gerou processos legais aí que obrigaram com que as películas do filme fossem queimadas. Por sorte, a gente teve algumas cópias que foram guardadas aí até a morte da viúva do Bram Stoker, e a gente tem hoje disponível um dos filmes mais marcantes do cinema e mais importantes do terror. O Nosferatu foi um filme importante porque ele foi o primeiro filme a mostrar que tinha um potencial muito grande em se adaptar livros do terror gótico para o cinema, como por exemplo o Drácula. Além de ter sido responsável também por definir essa estética visual que a gente conhece dos vampiros, que são extremamente pálidos, com dentes e mãos afiadas, e também esse arquétipo de personagem de filme de terror, que é aquele predador masculino que vai atrás da mulher indefesa. E a estética visual do filme se estendia também para a cenografia dele, com cenários de ruínas de castelos, com morcegos, e muitas dessas ruínas eram locações reais, o que foi muito marcante para a época. Fora alguns avanços também em efeitos visuais que o filme trazia naquela época, como por exemplo a dupla exposição, que a gente já via lá nos filmes do Georges Méliès antes, mas que aqui foram usados para adicionar um efeito sobrenatural para um filme de terror. Nosferatu é um filme muito legal, ele é bem dinâmico, eu recomendo muito que vocês assistam, e você pode assistir também lá no Belas Artes à la carte usando o cupom de desconto que eu deixei aí na descrição e no comentário fixado. Agora, saindo um pouco da Europa e vindo mais para as Américas, a gente tem o nosso próximo filme, que é O Médico e o Monstro, que é um filme estadunidense de 1920, dirigido por John S. Robertson. Na história, a gente acompanha um doutor, um cientista, que é um homem muito bondoso que testa sua nova fórmula em si mesmo para provar que é possível separar instintos bons de instintos ruins nas pessoas, o que faz ele criar uma versão maldosa dele mesmo que começa a fazer mal para as pessoas e a sair do seu controle. Essa é uma das inúmeras adaptações que a gente teve para o cinema do livro O Médico e o Monstro, escrito pelo Robert Louis Stevenson. Tem uma outra versão de 1931, que inclusive foi o primeiro filme de terror a ganhar um Oscar, mas eu vou deixar para falar mais dele no próximo vídeo de lista de filme de terror, então se inscreve aí no canal e ativa as notificações para você não perder. Esse filme a gente pode considerar como terror, mas não é exatamente o foco dele. Ele também é um filme de ficção científica, onde o assunto dele está muito em discutir sobre a dualidade dos valores humanos. Mas com certeza esse aspecto do Hyde no filme, que é essa versão má do doutor, é o que acrescenta a esse filme um tom de terror, com um trabalho de maquiagem que era muito bem feito para a época, mas que se destacou muito também por conta da atuação do John Barrymore, pela forma como ele representava o Hyde e pelo jeito que ele deslocava a mandíbula para frente para dar um aspecto mais monstruoso para o personagem. É um filme que discute muito sobre a dualidade dos valores humanos,
com um protagonista que é bondoso, mas que se permite a fazer coisas ruins, já que ele está escondido em um outro avatar, né? Ele está disfarçado ali. Mas ele também acaba falando um pouco sobre o vício em drogas, né? Em como o vício em estar naquele estado pode alterar a personalidade de uma pessoa para sempre. É um filme que pode soar meio bobo no começo, né? Principalmente pela ideia central, mas o resultado final é muito efetivo. E foi um filme importante para mostrar para o cinema americano que adaptações de livros para o cinema eram muito promissoras, então por isso que eu coloquei O Médico e o Monstro aqui nessa lista. Nosso próximo filme é um dos primeiros filmes de terror que começa a usar o gênero do terror como uma roupagem para trabalhar um drama e uma mensagem muito maior, que é o A Carruagem Fantasma. É um filme sueco de 1921 de terror e fantasia, dirigido por Victor Schwestrom. Na história, a gente acompanha uma noite de véspera de Ano Novo, onde 3 bêbados evocam uma lenda que diz que o último deles a morrer naquele ano, se for uma pessoa pecadora, passará um ano dirigindo uma carruagem fantasma, coletando almas dos mortos pelas ruas. Esse filme também é uma adaptação de um livro chamado Thy Soul Shall Bear Witness, de 1912, da escritora sueca Selma Lagerlöf. Ela foi contratada naquela época por uma associação sueca para escrever esse livro, para ele ser usado como educação pública sobre a tuberculose. E a gente vê isso bem retratado aqui no filme, que apesar de ter essa roupagem sobrenatural de terror, com fantasmas e com efeitos visuais que eram bem sofisticados e bem à frente do seu tempo, a trama dele e a mensagem que ele desenvolve com os seus personagens fazem com que esse filme seja muito marcante, como um dos principais filmes do cinema sueco até hoje. Inclusive, ele serviu de inspiração para vários outros filmes depois, principalmente para o cinema do diretor Ingmar Bergman, como por exemplo O Sétimo Selo, e até diretores como o Stanley Kubrick em O Iluminado, que se inspirou muito em uma cena desse filme para criar uma das cenas mais icônicas do terror em O Iluminado. A Carruagem Fantasma é um filme que geralmente não é muito citado, mas que com certeza é um filme muito importante para o terror e também para o cinema como um todo. O último filme da lista é um dos filmes mais interessantes. Ele não se encaixa tanto no gênero de terror, porque ele usou, na verdade, a desculpa de ser um filme de terror para falar sobre um assunto muito mais humano e delicado, e que inclusive foi proibido em vários países, que é o Monstros, ou Freaks, de 1932, dirigido por Todd Browning. Na história dele, a gente acompanha um circo em que as principais atrações são pessoas com deformidade, que são chamadas de freaks, onde uma trapezista tem um caso com o domador do circo, mas decide que vai se casar com um homem com nanismo do grupo ao saber que ele vai receber uma grande herança e para poder se aproveitar dele. Diferente dos outros filmes que eu falei até agora, esse não é um filme mudo, ele já faz parte da era com som aí do cinema e é um dos filmes mais importantes do cinema, com certeza. Freaks é um filme que fala muito sobre ganância e egoísmo, mas principalmente sobre humanidade. A gente tem aqueles personagens que são pessoas com diversas deformidades, que são pessoas reais, nenhum deles ali, dos que têm as deformidades, são atores, e a trapezista, a Cleópatra, que é teoricamente a mais saudável e atraente do grupo, mas tem algo muito errado dentro dela, que é a sua moral, que é esse interesse na ganância. Então essa questão dos personagens terem essas condições especiais não estão ali só para causar um choque na gente, mas aquilo está ali para discutir algo muito maior. Quando, por exemplo, o filme ele mostra os personagens fazendo coisas normais do cotidiano sem precisar de ajuda. Ou também no principal, que é os personagens percebendo que a trapezista só está se casando por conta de interesse no dinheiro e se ajudando para impedir que aquilo acontecesse, o que até hoje deixa uma mensagem muito forte no filme sobre humanidade e empatia. Essa ousadia do filme em usar pessoas que tinham condições especiais fez com que ele fosse proibido em vários países durante vários anos por causar desconforto no público, mas também por pura ignorância de não considerarem o que o filme tinha para falar. Foi graças a essa ousadia que Freaks é hoje conhecido aí como um dos filmes mais importantes do cinema. Mas infelizmente é também o filme que fez a carreira do diretor Todd Browning
afundar, mesmo depois do sucesso do filme anterior dele, o Drácula, da Universal, tem criado uma onda de filmes aí de monstros em Hollywood, mas que eu vou deixar para falar mais no próximo vídeo de lista de filmes de terror. E se você ficou até aqui, não vai embora porque eu tenho uma surpresa para você. Então primeiro comenta o que você achou aí dessa lista, que agora eu vou dar algumas menções honrosas que não deu tempo de eu colocar aqui no vídeo, mas que também valem a pena você pesquisar e conhecer aí. O primeiro deles é A Mansão do Diabo, de 1896, que é um curta de 2 minutinhos do Georges Méliès, que é considerado o primeiro filme de terror da história. Roxane, A Feitiçaria através dos Tempos, filme dinamarquês de 1922, que mistura terror com documentário para falar sobre como a falta de conhecimento sobre problemas psiquiátricos e superstições religiosas levaram a mulheres serem mortas nas caças às bruxas na época da Inquisição. E por último, O Fantasma da Ópera, um filme estadunidense de 1925, que foi a primeira adaptação para o cinema do famoso livro do escritor Gaston Leroux. Então é isso, se você for assistir, ou se você já assistiu os filmes dessa lista, ou se você tem alguma outra indicação para dar, deixa aí nos comentários. Esse vídeo só está sendo possível graças ao apoio de pessoas como o Renan Andrade e de várias outras que apoiam o canal lá no projeto do Apoia-se. Então considere você também a se tornar um patrocinador do canal e também não deixa de conferir lá o Belas Artes à la carte com o meu cupom de desconto que está aí na descrição e no comentário fixado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, porque tem vídeo novo aqui toda semana. E também manda o canal para seus amigos, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso.